Em relação... Isso vai ser cortado, né? Que bom, né? Senão nossa, contaminou todo mundo com Covid. Qual foi a relevância da ida à Lua para a sociedade? O retorno, né? Então aqui, ó, nós estamos falando com o microfone sem fio. Então, ou seja, né, facilitou a vida de você não ter que estar utilizando um fio preso em algum lugar para que você pudesse utilizar. Olá, gente, boa tarde. Sou Letícia do Marketing. Estou aqui hoje com nossa querida Luísa. Oi, gente. Raquel. Oi, gente, boa tarde. E hoje a gente vai apresentar mais um episódio do nosso quadro Você Se Liga. Hoje com o tema o Projeto Apolo e a Ida do Homem à Lua. Bem, o nosso convidado de hoje é o nosso professor de Física, Marcelo Krause. Oi, gente. Oi, professor. Obrigada pela sua ilustre presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado a vocês pelo convite. Antes de falar do projeto, a gente queria saber também, o povo de casa, o que foi o Projeto Apolo e qual a importância dele para a humanidade. Tá. É interessante você fazer essa pergunta em relação ao Projeto Apolo. E uma curiosidade, já que o nosso tema trata sobre esse assunto, é que hoje nós comemoramos 53 anos da ida do homem à Lua, porque o homem pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969 e desceu na Lua no dia 21 de julho. Então eles aguardaram um intervalo de tempo, depois que houve o pouso da cápsula, e aí então no dia 21 de julho o homem finalmente ele andou pela Lua. Mas o Projeto Apolo, ele veio como uma necessidade, uma curiosidade do homem conquistar o espaço. Então nós já tínhamos um bom conhecimento, um domínio no plano terrestre, e houve a necessidade de você então começar a almejar algo maior, que foi a ida do homem ao espaço. E a partir desse momento há uma competição. Vocês estudam em história, por exemplo, a Guerra Fria, e há uma competição entre a Rússia e os Estados Unidos, basicamente naquela época, de quem dominaria o espaço primeiramente. E quem foi o primeiro pioneiro a conhecer o espaço foram os russos. Então os russos dão o primeiro passo, orbitam a Terra, e logo depois então os Estados Unidos também fazem um voo orbital em torno da Terra. Mas os Estados Unidos continuam empenhados, e o Projeto Apolo foi um projeto que foi solicitado então pelo presidente Kennedy, de que ele prometia que até o final da década de 60 os Estados Unidos colocariam um homem na Lua. Então esse foi o maior projeto já pensado pelo homem e desenvolvido pelo homem também. Então, em 1969, então, finalmente o homem conseguiu conquistar o espaço e conseguiu visitar a Lua. Qual é a importância dele para a humanidade? Primeiro, a própria questão da pesquisa. Eu acho que em termos de conquistas para a humanidade foram as pesquisas que foram realizadas. Muitas vezes as pessoas falam nos dias de hoje, nós estamos em pleno século XXI, mas as pessoas não acreditam que o homem foi à Lua, principalmente por uma questão de tecnologia. Só que a tecnologia que existia na época, ela era extremamente avançada para isso. Tanto é que conseguiram ir até a Lua. Só que quando comparado com os dias de hoje, as pessoas ficam um pouco receosas de acreditar de que realmente o homem conseguiu pousar na Lua com a tecnologia que existia naquela época. Sim, isso já nos leva à segunda pergunta, de quais são as evidências que comprovam a ida do homem à Lua, porque foi o marco mais importante para a nossa sociedade. Ainda tem gente que cria as teorias da conspiração. Então, quais são as evidências científicas que realmente provam a ida do homem à Lua? Eu vou dar para vocês uma evidência bem clara que não é nem científica. Vamos pensar o seguinte: imagina que existe uma concorrência entre duas pessoas. Então, duas pessoas estão concorrendo por alguma coisa. Uma delas conquista. Se a outra pessoa percebe que essa conquista foi feita de forma fraudulenta, o que ela vai fazer? Querer denunciar, Ela vai querer denunciar. Não existia naquela época uma briga entre os Estados Unidos e a União Soviética para conquistar o espaço? Se os americanos não tivessem ido à Lua, o que na hora os russos iam fazer? Ia contar. Iam dizer, foi fraude.
Então, assim, não precisa de evidência científica. Claro, nós vamos falar, mas não há nem necessidade de uma evidência científica. Porque se há uma concorrência entre duas grandes potências de conquistar um bem comum, que é a Lua, um chega lá primeiro, o outro, se sabe que foi feito de forma fraudulenta, que não aconteceu, ele ia fazer o quê? Gente, isso aí foi tudo mentira. É óbvio que eles iam falar na hora que foi tudo fraude, que foi tudo mentira. Então a gente não precisa nem de uma comprovação científica. A gente só pelo fato de ter a concorrência já sabe que se não houve reclamação do outro lado, é que eles aceitaram que os americanos chegaram na Lua primeiro. Em função disso, hoje nós temos uma série de equipamentos, uma série de dispositivos que nos garantem, né, a presença do homem na Lua. Por exemplo, o Teflon. O Teflon que é utilizado na panela, que é antiaderente. Aquilo ali foi desenvolvido, foi uma pesquisa desenvolvida para que as espaçonaves pudessem viajar e pudessem reentrar na atmosfera sem ter tanto atrito na reentrada. As máquinas de furar, por exemplo, máquinas que você utiliza como chave de fenda, como alicate, eram todas portáteis, tudo utilizado sem nenhum tipo de fiação. A própria máquina fotográfica que eles utilizavam era a máquina fotográfica localizada no peito do astronauta. Então, assim, nós temos uma série de dispositivos que não existiam até então e que depois da ida do homem à Lua passaram a existir. Micro-ondas. Porque como é que ele vai cozinhar lá no espaço? Então eles tinham um equipamentozinho que gerava micro-ondas que esquentava o alimento deles. Então, nós temos evidências. A pisada do homem na Lua. Aí as pessoas falam assim, mas não tinha como ficar aquela pegada, né? A pegada do homem, não tinha como a pegada ter aquele formato. Mas lembra, a superfície da Lua, ela é arenosa, e você não tem umidade lá. Então, a partir do momento que você pisou lá na superfície da Lua, é aquela pegada que vai aparecer. Se você pegar uma parte bem seca da praia e pisar com uma bota lá na praia, você não vai ver aquela pegada ali daquele jeito? Vai, né? Mas a bandeira estava lá tremulando. Bom, quem fala isso é porque não estudou física na escola. E assim, a gente já pode remeter até o 9º ano do ensino fundamental, onde os meninos em ciências começam a ter os primeiros conhecimentos das leis de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força age sobre ele. Lá na Lua, existe ar, existe vento, existe alguma resistência ao movimento? Não. Então, na hora que o cara estancou a bandeira lá e deu uma sacudidinha, aquela bandeira, o que ela fez? Ela tremulou, e se não tem nenhuma resistência, o que ela vai ficar fazendo? Ela vai continuar tremulando. E como a gravidade lá é muito baixa, por que não desceu, não caiu, não, a bandeira? Simplesmente porque você tem uma gravidade menor, ou que você simplesmente prendeu a bandeira também na parte superior do mastro. Pronto. Então, muito simples a resposta. Essa é a resposta mais fácil que a gente pode dar, que qualquer pessoa entenderia, que pelo menos passou pelas leis de Newton, vai entender. Simplesmente, simples assim nessa resposta. Então, o porquê das pessoas questionarem a ida do homem à Lua seria mesmo a falta do conhecimento? A priori, pela falta do conhecimento e pela tecnologia que nós temos hoje. Então, muitas vezes, você para pensar, você tem um celular, um iPhone, um Xiaomi, um Samsung, um Motorola, que tem uma capacidade de processamento muito maior do que o que foi utilizado na época para enviar o homem à Lua. Então imagina, como é que você convence uma pessoa nos dias de hoje de que uma máquina daquele tipo, com aquela capacidade de processamento, com aquela capacidade de armazenamento de dados, conseguiu trazer tantas informações para nós, se você hoje tem esses equipamentos extremamente poderosíssimos e que muitas vezes você nem consegue fazer tanto, produzir uma imagem, produzir uma coisa que ele trava, ele dá algum problema, ele dá um bug, e naquela época não aconteceu. Aí o cara fica incrédulo mesmo, não acredito que conseguiram chegar lá com um equipamento desse. Mas sim, chegaram. Então é uma questão só de
realmente acreditar. E lembra, não foi apenas um homem que pisou na Lua, nem dois que foram à Lua, né? O projeto Apolo, o projeto que antecedeu o projeto Apolo foi o Gemini, se não me engano, tá? Então você teve o projeto Gemini e depois entrou no projeto Apolo. E o projeto Apolo, ele se desenvolveu durante muito tempo. Mesmo depois de 1969, o homem ainda continuou indo à Lua. Então vários outros astronautas pisaram na Lua também. Tanto é que na primeira vez o homem só andou na Lua. Na segunda vez, terceira vez, já tinha um jipezinho lá, já tinha um carrinho para eles andarem, já tinha equipamentos para você fazer coleta de dados. Então assim, é uma questão de realmente você entender, fazer um comparativo com as épocas. Naquela época nós tínhamos tecnologia para fazer isso. Não dá para comparar com os dias de hoje. Aí o pessoal pergunta, mas, não sei se faz parte da pergunta de vocês, mas então por que o homem nunca mais voltou na Lua? Sim, era essa questão que eu ia perguntar. Se o senhor falou que com a tecnologia que eles tinham, eles foram, por que não foram de novo, já que a gente tem toda essa evolução na tecnologia? Pronto, justamente, não há mais interesse. Não há mais interesse. Então, ou seja, nós já conquistamos aquilo lá. Você vai continuar voltando lá para conquistar? É a mesma coisa que você dissesse assim, por que Portugal não volta para o Brasil? Portugal não descobriu o Brasil naquela época, por que não continuou voltando? Não tinha uma necessidade, né? Então, mesma coisa, a Lua ela tem que interesse para nós agora? Bom, pode ser uma base para a ida a Marte. Ela pode servir como base, alguma coisa do tipo. Mas para fazer coleta de rochas, de estrutura geológica, né, de uma análise, não há mais interesse. Todas as vezes que o homem foi à Lua, ele já fez esse estudo. Então você vai continuar repetindo a mesma coisa. E outra, você tem um astronauta, né, em condições de viagem, em condições orbitais, em condições de pesquisa, o custo é muito elevado. Então, se não me engano, é da ordem de 100 milhões de dólares por astronauta. Então imagina, né, o governo americano, o povo americano, o povo do mundo, né, as pessoas, elas têm uma série de dificuldades, existe a fome, existem as necessidades, as tragédias naturais, e aí eles vão dizer assim, não, vamos separar uma parte dessa verba porque nós vamos voltar na Lua. O que provavelmente a grande população vai dizer? Para quê? Por que vocês querem voltar lá? O que ficou faltando lá que ainda não pesquisaram, né? Então, não há mais essa necessidade. E o pessoal usa o fato de não terem voltado à Lua até para duvidarem da ida do homem à Lua. Isso, exatamente. Porque assim, se não me engano, o homem foi à Lua até o início da década de 70. Então, quem está nessa geração que nasce depois de 2000, né, 2010, 2015, 2020, o pessoal todo vai ficar vendo o quê? Só a imagem. E como hoje é muito fácil você tratar uma imagem, né, com um Photoshop ou editar uma imagem, que as pessoas acreditaram que aquela imagem foi editada. Aquilo ali foi feito num laboratório, foi feito aí exato, né, com um pano de fundo ali e pronto, mas não é. Né? Não, realmente o evento aconteceu naquela época, com todas as dificuldades, com todo o investimento. Não foi uma vez só, o homem foi à Lua várias vezes, ele visitou o satélite, vários homens pisaram na Lua, mas depois de um determinado momento percebeu-se que não havia mais necessidade disso, o investimento era muito elevado e o retorno já não era tanto assim, né? Porque quando você traz algo de lá, aquilo ali de certa forma tem um retorno. Existem investidores que querem isso, não, eu vou investir, vou patrocinar porque eu quero meu nome vinculado a isso. Mas depois eu vou fazer o que de novo lá? Vou querer meu nome de novo? Eu não quero mais. O que eu precisava ter, o que eu precisava obter, eu já obtive. Então, não vejo, não existe mais a necessidade, né? Bem, o senhor falou na sua resposta anterior que o projeto Apolo aconteceu durante a Guerra Fria, né? A corrida espacial, que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética. E eu queria perguntar como que a guerra acabou por disparar as pesquisas científicas naquela área. Essa é uma pergunta interessante, porque infelizmente os subsídios para os cientistas eles acontecem somente assim, em grandes proporções em duas ocasiões. Quando é que a gente tem o maior investimento em pesquisa? Em que condições você tem o maior investimento em pesquisa? Duas condições: guerra e pandemia.
Tá? Nunca se valorizou tanto um pesquisador da área de biologia, um pesquisador da área de vacinas, um pesquisador da área de química, da área de física, para saber como é que o vírus se proliferava, qual era o alcance que um vírus era capaz de chegar, qual era o tipo de dispositivo que você ia utilizar para se proteger. Então, ou seja, esse é um momento em que se investe no pesquisador. E a guerra, a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você se sente ameaçado, que uma nação se sente ameaçada, o que ela vai fazer? Ela vai investir nos seus pesquisadores justamente para que eles possam desenvolver o quê? No caso de uma guerra, equipamentos bélicos, né? Justamente para defesa ou para ataque. E vale salientar, só como uma curiosidade, o Saturno V, que foi o foguete que levou o homem à Lua, é a arma mais fantástica já criada pelo homem, é a mais poderosa já criada pelo homem. E o mais interessante, né? Quem desenvolve, quem está lá no projeto Apollo para desenvolver o Saturno V foi o Wernher von Braun, que era um alemão, que a Alemanha era a inimiga dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então os americanos não estavam conseguindo desenvolver um foguete capaz de levar o homem à Lua e trouxeram o Wernher von Braun para ser o cara, né, da Alemanha, para ser o cara a desenvolver a construção do Saturno V no projeto Apollo para que pudesse levar o homem à Lua. Então, ou seja, houve uma aliança, né? Então, há uma aliança entre Estados Unidos e Alemanha. Claro, foi bem depois da Segunda Guerra, a guerra acabou em 45, né? Isso já foi lá na década de 60, mas ficam resquícios, né? Fica alguma coisa sempre de uma questão de guerra e tudo mais. Mas, mesmo assim, o von Braun se colocou à disposição e foi o cara que desenvolveu o Saturno V com o projeto Apollo, né? Sim, como o senhor falou, né, citou na estante, a sociedade americana investiu muito no projeto Apollo. E qual foi a relevância da ida à Lua para a sociedade? O retorno, né? Então aqui, ó, nós estamos falando com o microfone sem fio. Então, ou seja, né, facilitou a vida de você não ter que estar utilizando um fio preso em algum lugar para que você pudesse utilizar. Como eu falei, você hoje vai fritar um ovo, você tem uma panela que o ovo não gruda, né? Você vai esquentar a sua comida, você tem um micro-ondas. Você hoje precisa apertar um parafuso, você não tem que ter um fio para ligar lá na tua parafuseira para você poder apertar o parafuso. Então, ou seja, o uso de equipamentos sem fios, né, o uso de dispositivos de transmissão de imagem, de som, tudo isso foi desenvolvido e veio para quem? Veio para nós. Nós estamos fazendo usufruto disso. A própria sociedade, a própria comunidade começou a fazer uso daquilo que os astronautas utilizaram na ida para a Lua. Isso, então além de descobertas astronômicas, a gente vê coisas sendo utilizadas no próprio dia a dia da gente que tem ligação com esse marco. Isso. Então, e em relação ao Apollo 11, o que ele tinha de diferente que possibilitou a ida dele à Lua que os outros não tiveram? Tá, lembra que a Apollo 11 foi a primeira que realmente pousou na Lua, né? Foi a primeira delas. Então você teve Apollo 7, 8, 9, 10, 11. Os outros Apolos, vamos dizer assim, eles tinham o trabalho, por exemplo, de orbitar a Lua. Teve um que só foi para ver se decolava. O outro foi para ver se decolava e voltava. O outro resolveu dar uma órbita completa. O outro foi tripulado. Esse que foi tripulado pegou fogo e morreu todo mundo. Tá? Inclusive no teste, eu não lembro qual Apollo foi, mas num dos testes da Apollo, eles colocaram os astronautas dentro do módulo lunar e queriam fazer um teste de comunicação. Então o pessoal estava lá na torre e o pessoal que estava dentro do módulo lunar. E o que aconteceu? Deu um curto-circuito. O pessoal da torre não estava ouvindo, o pessoal dentro do módulo lunar gritando, dizendo que estava pegando fogo. O pessoal na torre, não, o que está acontecendo aí? Nós não estamos te ouvindo muito bem, mas pode repetir o que está acontecendo, etc e tal. E aí acharam estranho, e aí resolveram ir lá ver. Quando chegaram lá, os astronautas estavam todos carbonizados. Tá? Então assim, foi uma tragédia aquilo, o projeto Apollo parou, né? O pessoal começou a indagar se realmente valia a pena, né? Foram 3 vidas que foram tiradas.
E assim, e para fazer um teste de comunicação, porque qual é a preocupação? Como o módulo ele vai orbitar a Lua, eles queriam saber que quando eles estivessem do lado oposto da Lua, como é que eles vão se comunicar com a Terra. Então estão fazendo vários testes de comunicação mesmo. E, infelizmente, em terra, lá na base, eles não conseguiram se comunicar com a torre, deu um curto, morreu todo mundo carbonizado dentro da cápsula. Então assim, não foi o Apollo 11, foi uma evolução. Né? Então foi uma evolução. Cada momento era feito algo diferente. Né? Então cada momento era algo diferente. O próprio Yuri Gagarin, né, o russo, que foi o primeiro homem a ir ao espaço. Né? Então, ou seja, quando a Rússia deu esse pontapé inicial e o Yuri Gagarin foi o primeiro cara aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos mandaram o John Glenn. O John Glenn foi o primeiro americano a orbitar o espaço. Né? Os russos foram os primeiros caras a mandar um sinal do espaço com o Sputnik. Né? Então, ou seja, eles mandaram um satélite, o satélite mandou sinais do espaço e os russos foram capazes de captar esses sinais. Então, ou seja, começa toda essa briga que desencadeou no projeto Apollo e na evolução das coisas. Ó, vamos fazer o seguinte, vai, primeiro sem ser tripulado, vamos tentar tripular, coloca o pessoal lá dentro, vamos tentar fazer comunicação, pega fogo, morre todo mundo. Recomeça tudo de novo, e assim vai. Até que o Apollo 11, vamos fazer agora a ida mesmo, e deu certo. Aí o negócio funcionou, deu certo mesmo. Tá? Bem, agora a gente gostaria de saber algumas curiosidades do Apollo 11, né? Eu queria saber como é que foi a trajetória dele. Bom, em termos de partida, já que a trajetória, como eu disse, né, veio evoluindo dos outros Apolos, né? Então, Apolo 7, 8, 9, 10, chegar no 11, não parou no 11, né? Então, Apolo 12, Apolo 13, que gerou um filme, né? Então, depois o pessoal fez um filme sobre o Apolo 13, porque foi super dramático, né? Apolo 13, o pessoal estava indo para a Lua, houve um problema, estourou lá um tanque de oxigênio, então passava por todo aquele drama, eles conseguiram trazer os astronautas com vida de volta para a Terra, que gerou até um filme, né, premiado aí pela mídia. Mas em termos de trajetória, lembra, né, você sai da Terra, a orbita, acompanha a rotação da Terra, para você ser lançado, não é simplesmente, né, sai da Terra em linha reta e vai para a Lua. Tá? Então você sai, acompanha a rotação da Terra e vai, e um módulo fica orbitando a Lua e o outro pousa na Lua. O que pousou na Lua pousou com 2 astronautas, né, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. A priori, aí vem uma informação que parece ser relevante, né, eu li uma vez, que o Buzz Aldrin seria o primeiro cara a pisar na Lua. Né? Então quem seria o primeiro a pisar na Lua seria o Buzz Aldrin. Mas parece que ele era um cara muito excêntrico. E ficaram com medo do que o Buzz Aldrin seria capaz de dizer na hora que ele pisasse na Lua. O cara saiu da casa, botou o pé na Lua, o que esse cara vai dizer? Velho? Então vamos fazer o seguinte, tira o Buzz e bota o Neil para poder descer no módulo lunar primeiro e pisar na Lua, aí, né, falou um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Nós, humanos, viemos em paz, etc. Então, toda aquela historinha que o Neil Armstrong apresentou, ficaram com medo que o Buzz Aldrin, né, fosse criar alguma coisa lá e não ficar um negócio muito bacana, né? Mas o Buzz Aldrin, o legal é que ele era assim, um cara tão carismático que ele deu o nome ao astronauta do Toy Story, né? O Toy Story é o Buzz, né? O Buzz Lightyear, né? Então, ou seja, em homenagem ao próprio Buzz Aldrin, tá? Então fizeram essa relação do Buzz Aldrin com o Buzz Lightyear, né? E o terceiro astronauta ficou no módulo orbitando, né? Porque eles precisavam, quando os outros 2 saíssem da Lua, precisava acoplar no módulo para eles retornarem para a Terra, né? Então aí se dá o retorno para a Terra. Sim. Que foi o Michael Collins. Então nós tínhamos 3 astronautas. O Neil Armstrong, primeiro cara a pisar na Lua, Buzz Aldrin, segundo cara a pisar na Lua, e o Michael Collins não pisou na Lua, só ficou no módulo de aguardo, né, de orbital da Lua, que na hora da recoplagem, né, trouxe os 3 de volta para a Terra. Isso já nos leva à nossa próxima pergunta, porque como hoje já é dia 21, nada melhor do que lembrar os nomes das pessoas que fizeram diferença no projeto Apollo. Então, a nossa pergunta era os astronautas, mas se tiver outros nomes, outras pessoas que se destacaram nesse projeto? Assim,
é legal a gente citar pelo menos assim, 5 pessoas, né? Os 3 astronautas, aquele que, vamos dizer assim, idealizou, forçou, pediu para que o projeto existisse, para que realmente se levasse o homem à Lua, que foi o John Kennedy, né? Então o presidente americano, então, John Kennedy. Eu acho que o pedido dele foi feito, né? Foi concretizado, e evidentemente o cara que projetou o Saturno V, que foi o Wernher von Braun. Então acho que talvez o Wernher von Braun seja o grande nome do projeto Apollo, em termos da construção do Saturno V, né? Porque astronautas, claro, vou dizer que todo mundo pode ser astronauta, mas assim, astronautas, a NASA tem uma grande gama de astronautas que poderiam realmente ter levado o homem à Lua, né? Tudo bem, nós temos os 3 primeiros, vamos tirar o mérito deles, óbvio, né? Mas o grande nome para o desenvolvimento de uma máquina poderosíssima que fosse capaz de levar o homem à Lua, esse nome foi do Wernher von Braun. E ele não era americano, né? E não era americano, né? E ainda tem essa, né? O cara não era americano, né? E eles não foram lá apenas, né, pra dar o close na Lua. Ah, não. Então, o que foi analisado na superfície da Lua? Bom, praticamente, né, a estrutura rochosa, né, o solo lunar, a iluminação, muito provavelmente o estado de uma atmosfera que não existe, né? Então não existe uma atmosfera na Lua como existe aqui na Terra. E mais assim, em termos de pesquisa mesmo, de comportamento, porque a partir do momento que você vai para um lugar inóspito, né, um lugar onde você tem uma gravidade, por exemplo, 6 vezes menor do que na Terra, né, então muitas vezes a gente vê como é que eles andavam lá na Lua pulando, né, então assim, tem um andar diferente, uma forma diferente de você se locomover. Outra coisa importante, que é interessante, já que você comentou, né, o que a comunidade teve de volta? Os óculos. Porque lembra, se lá não tem atmosfera, você recebe uma radiação solar direta lá, não há nenhum tipo de filtro. Então você precisava ter um filtro na lente do capacete que polarizasse a radiação do Sol, né? Ou seja, que filtrasse aquela radiação. Porque você olhar diretamente para o Sol no lugar onde a radiação incide de forma direta, muito provavelmente traria danos à visão dos astronautas, né? Então acho que tudo isso, né, fez com que as pesquisas acontecessem, né, informações fossem trazidas de volta para a Terra. E como eu disse, o projeto terminou deixando de existir justamente pela falta de interesse e falta de financiamento, né? Alguém sempre financia. O Brasil mesmo, quando mandou o Marcos Pontes, né, para participar, né, da missão Centenário, né, que comemorou lá como é que se diz, a descoberta do avião, né, a invenção do avião pelo Santos Dumont, né? Então assim, o próprio Marcos Pontes levou experimentos de universidades brasileiras para ver o comportamento no espaço. Então existem universidades, então existem pessoas que financiam isso. Eu quero saber o que acontece com aquilo que eu estou desenvolvendo aqui na Terra, se de repente ficar submetido a um local de uma gravidade muito menor, submetido a uma gravidade muito menor do que na Terra. Como é que vai ser o comportamento desse corpo lá? Então o pessoal, né, financiou, né, vamos dizer assim, o seu projeto para que ele pudesse participar lá no espaço do evento, né? Uma coisa muito interessante de se ver é a chegada dos astronautas, o momento que eles saem dos foguetes. Nossa, é uma coisa, é forte de ver a cena, porque o condicionamento físico acaba ficando muito abalado, então eles precisam de ajuda, é algo muito... Eles na verdade ficam enfraquecidos, né? Porque o que calcifica os nossos ossos, o responsável pela calcificação dos nossos ossos é a gravidade. Então, a partir do momento que você fica submetido a uma gravidade aparente, né, muito baixa, o que termina acontecendo? Então, você começa a enfraquecer. E mesma coisa a própria musculatura. Então, há uma atrofia da musculatura, né? E a partir do momento que você não tem carga no corpo, o teu corpo, de certa forma, relaxa. Então, você fica relaxado. Então, quando você retorna para a Terra, você passa a receber a carga da atmosfera, você começa a receber a carga da gravidade e o teu organismo começa a sentir isso de novo. Então, realmente é doloroso. Como sair daqui para lá é doloroso, o retorno também é. Porque imagina você viver num ambiente onde não há esforço nenhum agindo sobre o teu corpo.
Como é que ficam as tuas articulações? Porque no nosso organismo, de certa forma, é tudo encaixadinho, né? E está tudo sendo forçado pela própria atmosfera, para ficar tudo encaixado. Imagina um lugar onde você vai, onde o vácuo externo, onde há um vácuo externo, onde não há uma gravidade, onde não há esforço nenhum para você fazer. Claro que nos dias de hoje, já isso não existe como era antigamente, né? Mas, ainda assim, pelo intervalo de tempo que você pode vir a ficar num ambiente desses, você volta enfraquecido em relação a quem está aqui, obviamente. Então a gente vê todo o esforço que foi financeiro, físico, científico, mental. O treinamento que eles tiveram para poder ir para lá. Inclusive, a cachorrinha Laika, que ela foi, né, para o espaço, ela morreu em decorrência do estresse que foi todo esse percurso. Exatamente. Então, assim, a pessoa passa por um estresse e uma fadiga muito grande. Né? Quando tiver tempo, tiver oportunidade de ouvir ou de ler as histórias dos astronautas, tudo aquilo que eles passaram para poder ser astronauta é um negócio, sim, muito pesado mesmo. É um treinamento muito pesado, muito estudo, né? Então você tem que estudar muito, tem que treinar muito. Então, assim, passam por situações severas assim, para o nosso organismo, que um ser humano normal, assim, com certeza não suportaria, talvez nem 10%. Certo. Bem, enfim, obrigada, professor. Obrigado a vocês. Por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse projeto que foi tão importante para a humanidade, como o senhor já falou. E obrigado a quem estiver em casa por assistir a gente, acompanhar o podcast Você Se Liga. E espero que acompanhe ainda, porque vai vir muita coisa boa por aí. E é isso, gente. A gente vai estar lançando o podcast no nosso Instagram, no nosso YouTube. Então acompanhem lá, gente, sigam muito a gente, que a gente vai estar botando aqui também o canal do professor Krause, que é Física com Krause. Obrigado. Então vamos deixar aqui o nosso merchandising. Olha só, merchandising aí, né? Agradecer a sua presença, professor. Muito obrigado a vocês aí pelo convite, né? Então é isso, gente. Até os próximos capítulos. Tchau, tchau. Pronto?